ele recebe um relatório de Epafrodito. Obrigado, Luiz. E algumas coisas ele via de problema, então ele escreve uma carta dando uma ênfase à verdadeira alegria em Cristo que supera todas as adversidades. Tanto que ele vai dizer, né, em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então ele desperta a igreja de Filipenses, ou a igreja de Filipos, a se alegrar, né? Aqui tem alguns destaques, né? Nessa carta tem alguns destaques, aí eu vou usar também da palavra daquele que dirigiu, como é que é chamado mesmo, gente? Eu vou lembrar, Valdir. Eu vou desafiar você também a ler a carta de Filipenses. São quatro capítulos, pouquíssimos. Mas tem algumas ênfases que você pode notar. A ênfase é justamente a verdadeira alegria que supera qualquer adversidade, né, que está em Cristo. E essa alegria nós desfrutamos através da salvação. E alguns destaques, né? Ele vai destacar o autoesvaziamento de Cristo para poder habitar entre nós, né? Com relação à humildade de Cristo, ele vai destacar isso também, a submissão de Cristo em cumprir aquilo que Deus tinha programado para ele quando ele veio para cá. Tanto que na última palavra na cruz ele vai dizer, está consumado. Então o que eu vim fazer está pronto, eu posso voltar para casa, né? Daqui a pouco eu vou poder dizer, né, para vocês, está consumado, o que eu vim fazer está pronto, posso ir embora. A humilhação de Cristo, ele vai dizer isso também, mas também ele vai destacar a exaltação de Cristo. Então é essa carta que nós vamos nos basear durante esse mês todo. Alguém já viu o tema nosso? Qual é o tema do nosso mês de aniversário? O alvo é Jesus. Podemos falar isso? O alvo é Jesus. O ensaio está bom. O alvo é Jesus. Amém. E a divisa está lá em Filipenses, capítulo 3. Quais são os versículos? 13 e 14. Mas eu vou pedir a você para a gente começar a ler do verso 8, para nós entendermos esse contexto. Filipenses capítulo 3, verso a partir do 8 até o 14. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Verso 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, tenha misericórdia de nós, porque queremos ouvir a Tua voz. Somos imperfeitos,
Mas a tua perfeição, nosso Deus, tem que superabundar agora. Que teu Espírito Santo possa ter liberdade e possa falar fundo aos nossos corações. Mas que não fique só na questão teórica, mas que tudo aquilo que nós ouvimos de Ti e aprendemos de Ti, nós possamos colocar em prática. Se conosco. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, no que diz respeito à obra de salvação, ela é completa. Ela é de uma vez só. Ela é uma ação. Quando você foi alcançado pela graça de Deus, você foi salvo. Ponto final. E eu sou o pastor que creio que uma vez salvo, para sempre salvo, dependendo inclusive de quem te salva. Mas no meu caso, quem me salvou foi Jesus, então eu sou salvo para sempre. A minha esposa costuma brincar de que se eu não fosse salvo para sempre, quando eu fui salvo, eu tive o meu nome escrito no livro da vida. Amém? Todo mundo entende isso? E aí Deus, com a sua pena de ouro, escreveu meu nome lá. Como eu sou pecador, eu continuo pecando, porque eu sou salvo, mas continuo humano. Só que agora, um pecador redimido. E aí, toda vez que eu pecar, Deus olharia para mim e falaria assim: errou. Aí ia lá com a borracha, apaguei o nome dele do livro da vida. Aí eu me arrependi. Deus vai lá e escreve novamente. Errei. Ele vai lá e apaga. Eu sei que vocês já estudaram e sabem que se um caderno você apaga aquilo que você escreve diversas vezes, o que acontece? Rasga. Então, para mim, o ato da salvação é de uma vez por todas. Então, o trabalho de Cristo na cruz do Calvário para me alcançar é de uma vez por todas, é um ato. Enquanto a obra do Espírito Santo na minha vida é um processo. Um processo que só vai terminar quando Cristo voltar ou eu partir daqui. Eu prefiro quando Cristo voltar. Eu tenho orado a Deus e pedido a Ele pelo menos 150 anos. Mas não 150 anos de qualquer jeito. Eu quero continuar pregando, sendo pastor. Não de igreja, mas talvez um missionário. Quem sabe eu não vou lá para o Alto Solimões. Essa semana eu recebi um convite para ir para lá. Alto Solimões, nas tribos ticunas. Está sendo feito um trabalho lá, não por missões nacionais, mas pelo próprio povo indígena, para formar líderes. Para os líderes sendo formados, eles consigam pregar o Evangelho para o seu próprio povo. Então, salvação é um ato. Essa é feita por Jesus Cristo. Agora, a questão da santificação, a obra que o Espírito Santo foi designado para fazer na minha vida, isso é um processo e vai até a minha partida ou a volta de Cristo. A condição que todos nós devemos ser sempre encontrado, é a condição de uma pessoa que está sempre em processo de um progresso e que não pode ser linear. Eu não entendo um crente que tem uma vida constante assim. Não consigo. Se eu permito o Espírito Santo trabalhar na minha vida, o meu crescimento, o meu progresso tem que ser para cima. É para lá que eu estou indo. Por que o Espírito Santo trabalha a santificação na minha vida? Para eu ter o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo não está nivelado no médio. Porque senão você é medíocre. E medíocre é isso, né? Ser médio. Não. Eu tenho que ter a ambição, tenho que permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida para eu ser igual a Cristo. Ter o caráter de Cristo. O apóstolo Paulo está nesse texto, então,
formando uma estimativa justa sobre a condição atual dele. Aqui é como se Paulo tivesse feito um balanço de tudo aquilo que ele já tinha conseguido até aqui. E a gente entende que Paulo tinha muito dinheiro. A Escritura não diz, mas a gente pode subentender porque ele aprendeu aos pés de Gamaliel a teologia judaica, né? E estudar aos pés de Gamaliel não era para qualquer um. A pessoa tinha que ter dinheiro. É como se pagasse uma faculdade, uma PUC do Rio, né? Alguma coisa assim. Muito caro. E agora ele vai dizer, o texto que o irmão leu, ele vai dizer que, olha, eu estou acostumado aqui, estou acostumado ali. Eu estou acostumado a comer de garfo de prata, assim como também eu estou acostumado a comer com a mão. Aliás, é muito bom, né? Você acabar de temperar um feijão, botar um monte de farinha, fazer aquele molequinho com a mão e comer. O pastor de vocês é assim. Ainda bem que ele é interino, né? Ele está indo embora. Mas o apóstolo Paulo fala para a gente, olha, eu tenho, já tive e agora... Aliás, ele agradece aos filipenses por uma oferta que aquela igreja tinha mandado para ele. Então ele sabia. E aí ele faz um balanço. E ele diz aqui no texto que nós lemos que tudo aquilo que ele tinha, ele estava considerando como um refúgio, como uma coisa que não tinha mais valor para ele. O que ele queria então era crescer a ponto de se parecer com Cristo. E a conclusão que ele chega foi uma insatisfação. Mas isso não era para ele se lamentar. Era um sinal da verdadeira graça. Ele sabia quem tinha alcançado ele. E ainda assim, ele era muito superior a qualquer um de nós. Diante disso, quando eu olho para a vida de Paulo, quando ele diz que sede meus imitadores como eu sou de Cristo, quando eu olho para a vida de Paulo, eu me envergonho. Porque ele chega aqui a uma conclusão de que tudo que ele tinha feito não tinha valor. E agora só tem valor porque Cristo é o dirigente da vida dele. Mas quando eu olho para a vida dele, eu me envergonho. Pois mesmo como esse pobre mortal que eu sou, às vezes eu chego ao ponto de ser vaidoso, achando que eu já aprendi o suficiente. E a gente não aprende o suficiente com relação a Deus. Porque Deus ele não se mostra de uma vez só. De uma vez só é só a salvação. Agora a obra do Espírito Santo, que é para toda a vida, é também a obra que vai mostrando Deus para nós. Mas eu no meu orgulho acho, não, eu já aprendi o suficiente, eu não preciso aprender mais. Agora, se eu continuo assim, vocês vão ter palha, todo domingo à noite. Palha que eu digo assim, mensagens infrutíferas. A mensagem que eu estou pregando hoje já rasgou meu coração, desde segunda-feira. Então, se eu continuar no meu orgulho, achando que eu já aprendi tudo, chega domingo, e alguns ainda dizem, não, o Espírito Santo fala, ele fala. Mas para mim, ele me lembra aquilo que eu já estudei. Ele não me dá revelação nova. Agora, nós observamos, nesse texto que nós lemos também, que Paulo não fala das suas realizações. Seu tom é de certeza daquilo que ele tinha feito, não de um autocontentamento. Hoje, lendo as cartas de Paulo, nós podemos ver a beleza do caráter, mas ele mesmo se considerava nada. E tem um ditado que diz o seguinte: riachos rasos lutam e borbulham, mas as águas profundas fluem em silêncio. Qual de nós, em nossos momentos mais sagrados, não nos sentimos autocomplacentes quando damos desculpas pelos nossos erros?
Às vezes, chegando ao ponto de terceirizar a nossa culpa. Mas isso não é só nós. Se nós formos no Jardim do Éden, nós vamos ver uma desculpa e uma terceirização de culpa. Quando Deus pergunta para o homem onde é que ele estava, ele falou assim, estava ali, eu vi que estava nu. Quem falou que você estava nu? Você pecou? É. Mas foi a mulher que tu me deu. Aí vai para a mulher, e aí? A mulher, não, foi a serpente. Entenderam a terceirização? O homem não assumiu o seu erro, culpou a mulher. E a mulher também não assumiu o erro e culpou a serpente. Nós vamos terceirizando as nossas culpas e dando desculpas pelos nossos erros. Mas jamais nós veremos a beleza de Cristo sem perceber a nossa própria deformidade como ser humano. Qualquer que seja a forma que a autossatisfação possa assumir, é um esquecimento das agruras da vida cristã. Alguns fogem da vigilância. Por saber demais, eu não preciso vigiar. O pecado não vai me alcançar, né? Então estão fugindo da vigilância. E com isso, fogem também do arrependimento. Porque essas pessoas creem que a única satisfação de que precisam já é deles por imputação, porque eles sabem tudo. A santidade pessoal, dizem eles, é uma questão legal. Outros acreditam que tem perfeição na carne, e outros ainda alcançam essa complacência pela noção de que venceram todos os pecados, crendo que o fizeram. Essas pessoas, elas creem que uma batalha possa ser vencida antes mesmo do fato delas vencerem a própria batalha. E essa batalha contra a nossa carne, contra a nossa carne é constante. É uma briga que tem que ser diária. O apóstolo Paulo mesmo fala, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero eu já fiz. Então essa luta tem que ser diária. Mas nós observamos também que essa complacência, ela pode ser alcançada por muitos caminhos que nós podemos distinguir pelos grupos que escolhem esses próprios caminhos. Tem os grupos dos entusiastas, que vão alcançar essa complacência pela embriaguez alvoroçada, sem nexo nenhum. E essa embriaguez, que eu digo, não embriaguez de álcool, mas uma embriaguez que foge da razão. Então esses são os entusiastas, batem no peito e dizem, não, eu sou o que sou, eu não peco, entendeu? Eu sou perfeito. Tem um grupo chamado antinomianos, que são aqueles que, imaginando que a lei foi abolida, então o pecado não é pecado para os santos. Mas a lei foi abolida? Se você não sabe se ela foi ou não, vem à quinta-feira, a gente está estudando sobre isso. Né? A lei não foi abolida. Pecado continua sendo pecado. O que a Bíblia fala que era pecado lá no Antigo Testamento, ainda continua sendo pecado no século XXI. A Bíblia não precisa de atualização, tá, gente? O upgrade que Deus tinha que fazer com a palavra, Ele fez com Jesus Cristo. E acabou. Agora também tem um grupo chamado de covardes, porque dizem que não pode vencer os pecados e, portanto, não querem almejar a vitória, não querem ter a vitória sobre o pecado na sua vida. Realmente, se nós quisermos vencer o pecado pelas nossas próprias forças, nós vamos estar fadados ao fracasso, porque não é com as nossas forças que nós venceremos o pecado. Mas eu não posso ser covarde a ponto de achar que já que eu não posso vencer, então eu não vou nem lutar. E essa complacência, essa condescendência tem a sua raiz no esquecimento de que Deus é terrivelmente santo e naquilo que Ele considera o pecado como uma coisa hedionda, horrível, feia. É tão feia que Ele não olhou para Cristo quando Cristo estava na cruz, porque lá estava o pecado de nós todos.
O apóstolo Paulo, então, coloca o passado em sua verdadeira luz, no esquecimento. Tudo que passou, ele venceu. Então, ele diz, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas é interessante que esquecer não é deixar de lembrar. Porque se esquecer é deixar de lembrar, Paulo talvez estivesse sofrendo de amnésia. Mas não era o caso. Só que ele considera aquilo que passou como refúgio, como esterco, e não deixa que o passado influencie nas decisões dele do presente. Paulo não quer dizer que ele se esqueceu da misericórdia de Deus que ele havia desfrutado ali no caminho de Damasco. Paulo não quer dizer que ele esqueceu os pecados que cometeu. Não. E nós devemos seguir o seu exemplo. Esquecer das coisas que para trás ficam e avançar. Sua única esperança é deixar tudo para trás. E assim também deve ser a nossa atitude com os pecados passados, que já foram confessados e já foram perdoados. Aí eu tenho que deixar um alerta para vocês. Pecado, para ser perdoado e deixado para trás, ele tem que ser confessado. E a confissão desses pecados, ela tem que ser nominal. Nas nossas orações, nós costumamos orar assim, né? Perdoa os nossos pecados, não é isso? Como se Deus pudesse perdoar por atacado. Ele perdoa. Mas tem alguns pecados que nós temos que confessar com a nossa boca. Vou usar de novo a minha esposa. Quando eu cometo algum erro contra a minha esposa, eu chego para ela assim, amor, me perdoa. Ela fala assim, por que mesmo que eu tenho que te perdoar? Eu tenho que confessar aquilo que eu errei. Assim deve ser o nosso pecado para ser perdoado por Deus. Tem gente que vai pedir perdão a Deus na hora de dormir, né? Eu tenho uma facilidade de dormir muito grande. E se eu deixar de pedir perdão a Deus pelos pecados, eu não consigo falar 2 palavras. É no a sós com Deus, é no seu devocional, que você deve também pedir perdão pelos seus pecados e nomear os seus pecados. Falar das suas fraquezas. Porque, como eu falei, nós não temos condição de vencer por nós mesmos o pecado. Mas é pela graça pela qual eu fui alcançado que eu consigo isso. Então eu não posso parar para me congratular de vencer um pecado ou outro, não. A maneira mais fácil para poder eu ressuscitar algum pecado é colocar um troféu, erguer um troféu sobre os túmulos desse pecado, que teria que ficar para lá. Mas eu costumo dizer assim, não, eu venci esse pecado. Você não venceu nada. Talvez ele volte. E também não só o pecado, mas assim como todo o trabalho que fizemos. Algumas pessoas têm boas lembranças de suas performances. Eles costumam servir a Deus maravilhosamente quando eram jovens. E eles ficam na meia-idade, eles fizeram maravilhas. Mas agora, quando eles já estão descansando os seus gêmeos, e aí nós não devemos servir a Deus esperando reconhecimento. É fazer a obra de Deus simplesmente. Então, para avançar na obra de Deus, nós temos que pensar nisso. Confessar os nossos pecados, confessar os nossos erros, pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas que nós ferimos. E agora, de posse do perdão de Deus, trabalhar na obra de Deus sem esperar nenhum reconhecimento, nem de Deus. Eu acho que eu já contei aqui, teve um tempo da minha vida que eu fiz, num ano, eu fiquei, acho que doutor em sepultamento, eu acho que eu fiz uns 20 sepultamentos, e todos 20 de amigos.
E quem ouviu o último sepultamento que eu fiz, sabe que eu não deixo de pregar a palavra. Eu só não faço apelo. Mas a mensagem de salvação, ela tem que ser pregada. Até no sepultamento do meu pai, eu falei, né, para a igreja que estava presente, eu falei assim, olha, se eu não pregar o evangelho aqui agora, meu pai, quando chegar lá em cima, vai me puxar a orelha. Você teve a oportunidade e não falou? E aí eu sempre falo, mas não faço apelo. Um sepultamento eu fiz, e fiz a mesma coisa, preguei o evangelho. Fiz sem esperar reconhecimento, com o coração em paz de que Deus estava dirigindo todas as coisas. 2 anos depois, eu estou no centro de São Gonçalo, uma pessoa me para, aí fala assim, o senhor pastor Elton? Eu falei, sou. O senhor estava no sepultamento assim, estava? Pois é. O senhor pregou naquele dia no sepultamento da minha tia. Aí ela me identificou e ela falou assim, naquele dia eu aceitei Jesus. Se ela não me encontrasse, ela tinha aceitado Jesus e eu nem saberia. Mas eu tenho que estar com o coração tranquilo de que a vontade de Deus está sendo feita na minha vida. Então é trabalhar para o reino sem esperar reconhecimento. As 2 igrejas que eu trabalho, graças a Deus, eu não tenho esse problema. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem igreja que a eleição de final de ano é briga. Por cargos. Por cargos. Para serem reconhecidos como os competentes. Mas depois de ter colocado o passado e o presente nos seus devidos lugares, Paulo agora vai caminhar em direção ao futuro. E é para lá que nós estamos indo também. E Paulo, caminhando para o futuro, ele vai aspirar ansiosamente pela glória que haveria de vir. Então nós devemos ir em frente. Ser como o apóstolo Paulo, sim, porque nós vimos na vida dele que ele era como Jesus. Mas já que se você não quer seguir o apóstolo Paulo, você tem que ser como Jesus. Quando nós temos alguém, por exemplo, geralmente essas pessoas têm que ser melhor do que nós. Temos que desejar ser perfeito como Cristo foi. Devemos ansiar algum dia alcançar essa perfeição. Na visão de João já existem milhões de pessoas diante do trono de Deus, com vestes brancas. Então nós devemos também querer ser uma dessas pessoas que um dia vai estar de veste branca diante do trono de Deus. E nós também estaremos, não pelos nossos méritos, não pelas nossas forças, mas pela ajuda da bondosa mão de Deus sobre a vida de cada um de nós. Nós temos que ansiar por isso. Nós temos que colocar todos os nossos esforços para alcançar aquilo que o nosso coração deseja. Veja o que o apóstolo Paulo fala: avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E avançar aqui significa esforçar-se ao máximo, estender-se ou esticar-se. Alguém já teve a oportunidade de ver uma corrida de 100 metros? Quando chega lá na linha de chegada, o camarada está disputando aqui a posição e se estica para chegar primeiro. Você já viu isso? É assim, esse avançar aqui é assim. É para se esticar, para pegar uma fruta suculenta que está além do seu tamanho, é se esticar para pegar. Então avançar. Paulo está usando a figura do corredor. Então ele fala sobre músculos se esticando para alcançar esse alvo. Avançar para as coisas que estão adiante de mim, não atrás.
adiante de mim. Isso significa empregar esforço para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você sabe o que o Paulo estava fazendo aqui? Ele estava antevendo a coroa que já estava preparada para ele. Como apóstolo Paulo, hoje eu posso dizer o seguinte: eu sigo adiante para alcançar aquilo que Cristo Jesus alcançou por mim. Ou melhor, sigo adiante com a esperança de ganhar o prêmio, que é o chamado de Deus por meio de Cristo Jesus à vida eterna. Ou melhor ainda, ao prêmio que Deus, desde o céu, nos chamam a receber por meio de Cristo Jesus. Vou terminar a minha palavra com uma pergunta para você. Você também quer alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? Avançando? Vamos repetir então os versos 13 e 14? Todos juntos? Mesmo com as versões diferenciadas? Mas fale bem alto. Fale bem alto. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Amém. Prosseguir para o alvo. E a minha oração é que seu alvo seja realmente Cristo Jesus. Amém. Não pastor, não a igreja, a primeira igreja batista em Morada do Sol, mas siga para o alvo que é Cristo Jesus. Amém. Pela soberana vocação que há em Cristo Jesus. Para alcançar a coroa. Para alcançar a coroa que está proposta para você, está proposta para mim. Amém. Que Deus nos abençoe.